Olá, minha gente, boa tarde, boa tarde. Terça-feira, 25 de agosto. E cá estamos nós, mais uma vez, para uma live, como sempre, muito importante. Aguardando aqui a entrada na sala do nosso convidado de hoje, o professor, doutor Clóvis Cavalcante, Maria Silvia, Chico, Romildo, aê, Raul Manhãs de Castro. Boa tarde, meus queridos. Confirmem aí se o som está legal, o enquadramento. Aproveitem para convidar as pessoas. Mandem um foguetezinho aí, ó, na base aí do seu Instagram. E apertem o coração. Apertem o coração. Vamos embora. Que chegou a hora. Chegou a hora da gente entrevistar uma das pessoas mais importantes da economia brasileira, um dos grandes defensores da economia ecológica no mundo, que é o professor Dr. Clóvis Cavalcante. Então, eu estou só aguardando ele entrar na sala. Já mandei o recado para ele, tá? Para que a gente possa, daqui a pouquinho, dar início a essa conversa maravilhosa. Olha só, em Arco Verde, que coisa boa. Um abraço para todos os moradores de Arco Verde. Terra fantástica, gosto muito de Arco Verde, tá? Dona Vera já entrou aí, agora vamos trazer o nosso convidado. Saudá-lo com Marinho dos Caetés, por Alceu Valença. Salve, professor Clóvis. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luiz Carlos. Então deu tudo certo. Por isso que foi bom a gente ter feito aquele teste antes, né? Foi ótimo. Tá tudo certo aqui. Agora só teve um problema, né? Depois que o senhor apresentou aquela cachaça lá de Xangrande, Sanhaçu, tem gente querendo pegar a estrada aqui. Boa ideia. Uma boa ideia. Excelente ideia. Mas veja bem, doutor Clóvis. Eles vendem pela internet. E tem entrega em domicílio. E excelente notícia essa. Muito bom saber. Muito boa informação. Professor, antes de lhe apresentar, antes de lhe passar a palavra, eu quero aproveitar e agradecer a presença de todas as pessoas que estão entrando agora e peço a todas que convidem outras pessoas. E apertem esse coraçãozinho aí, que é o like, né? Esse likezinho dá visibilidade à nossa live. Essa live vai estar gravada e a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante, que é o economista Celso Furtado, que agora faria 100 anos. Mas antes, como em todos os programas nós fazemos, a gente faz um registro, professor, das vítimas, isso em solidariedade, das vítimas da Covid-19 no Brasil. Dados de hoje, atualizados, mais de 115 mil óbitos, e para nossa tristeza, muitos indígenas contaminados, muitos. 1º de junho de 2020, eu estou falando de junho, esse dado está desatualizado. 1,8 mil indígenas são infectados por Covid em 78 povos no Brasil, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa informação é do G1. Então eu trago essa informação porque a gente aproveita aqui para prestar solidariedade a todos os povos originários desse país, a todos os povos indígenas e a todos os brasileiros e suas famílias que perderam seus entes queridos. Não é isso, professor Clóvis? Olha, antes de lhe passar a palavra, para todas as pessoas que entraram agora, nós vamos conversar com... ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFPE, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, mestrado em Yale, nos Estados Unidos, presidente de honra da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. É muito grande a biografia do professor, eu não poderia trazer tudo aqui. Doutor Francisco, entrando agora, boa tarde. Ele atuou, eu achei belíssima essa sua passagem biográfica, junto à ONU, em uma pesquisa sobre a filosofia da felicidade nacional bruta em Butão, no Himalaia. Eu achei fantástico. Eu vi uma matéria sobre Butão e eu fiquei muito feliz com esse trabalho do professor Clóvis. Eu também. Na sua formatura, eu imagino. Na sua formatura, paraninfo dele, Manuel Correia de Andrade. E o patrono, Caio Prado Júnior. Eu quero saudar, quero
fazer as honras aqui e dizer que é um prazer enorme receber o professor, o doutor Clóvis Cavalcante. Meu querido, boa tarde. Boa tarde, Luiz Carlos. Estou aqui muito satisfeito, agradeço essa oportunidade, agradeço a iniciativa de Raul Manhães, propondo meu nome, que foi aceito por você, e estou aqui bem motivado para falar sobre uma pessoa por quem eu sempre tive grande admiração, desde os 18 anos de idade, Celso Furtado. Então, eu tenho uma longa convivência com o Celso Furtado. Pessoalmente, começou em 1960. Ou seja, 60 já é bastante tempo, né? Faz 60 Muito tempo. anos. Olha, tempão. Mas veja, para quem gosta de história, 60 anos é pouco tempo. Mas exato. assim, para quem não curte esse tempo, é uma vida, é uma vida. Olha, o professor Aleixo, presidente da Academia Pernambucana de Ciências, está presente. Eu agradeço a presença de todos. E a gente já começa com essa conversa que promete muito, porque vai virar documento, vai ficar gravado, sobre a sua relação com o grande mestre economista, o paraibano Celso Furtado. Esta live de hoje é em sua homenagem. 100 anos de Celso Furtado. Então, professor, fique à vontade e na medida em que as perguntas forem chegando, as intervenções forem chegando, a gente vai abrindo. Na primeira metade dessa live, a gente abre para as perguntas e comentários, lá por volta das 16h30. E durante esse percurso, eu vou fazendo as perguntas e algumas provocações, mas eu prometo que vou lhe interromper o mínimo possível, porque nós estamos aqui para aprender. Professor Clóvis, muito obrigado, a palavra é sua. Bom, respondendo à sua pergunta, eu gostaria de dizer que minha aproximação com Celso Furtado começou no ano de 1958, porque foi uma grande seca, um ano de grande seca no Nordeste, uma das piores que já houve, e chamou muita atenção do Brasil inteiro. Eu estudava no Colégio Interno do Rio de Janeiro, nessa época, no estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, e convivia lá com pessoas muito interessantes, filhos de políticos e tal. Então eu lia sempre os jornais naquela época, e o noticiário sobre a seca era impressionante. Foi aí que surgiu o Celso Furtado, porque ele era um economista da CEPAL, foi chamado para colaborar com o governo do grande presidente Juscelino Kubitschek. É bom que se ressalte isso. Celso Furtado tinha as melhores impressões de Juscelino. Isso ele me disse pessoalmente. Ele já não gostava muito de Jango. Jango não era uma pessoa tão simpática para ele, mas Juscelino ele admirava muito. Bom, mas aí ele apareceu. O ano de 59 foi de discussão sobre o que fazer com o Nordeste para recuperar a economia e colocar o Nordeste numa senda de transformações benéficas. Aí Celso Furtado criou o CODENO, Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, foi um grupo de estudos para pensar o Nordeste, dando como resultado o GTDN, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, que produziu um belo documento, que é a base da política de Celso Furtado para o Nordeste. Na verdade, esse documento foi Celso Furtado que escreveu, e ele entregou a Juscelino. Juscelino aplaudiu, e em dezembro de 59 criou a Sudene. Bom, eu acompanhei todo esse processo. Já no final de 59, voltando para estudar em Pernambuco, fazer vestibular, eu participei de passeatas no Recife para impedir que as vozes que se opunham à Sudene tivessem força, sobretudo aquelas lideradas por um senador paraibano chamado Argemiro Figueiredo, que queria uma política tradicional, enquanto Celso Furtado queria uma política revolucionária. Bom, ele chamou Celso Furtado de comunista. Essa era a pecha que aplicava nas pessoas. Comunista, não sei o quê, tá aquela confusão. Mas Juscelino nunca arredou pé do lado de Celso Furtado. Criou a Sudene e nomeou Celso Furtado, e criou no final de 59, que nomeou Celso Furtado superintendente da Sudene. Em 1960, eu entrei na faculdade, que ficava perto da sede da Sudene, a sede da Sudene era o edifício Tereza Cristina. Eu tinha um colega que, da minha turma de faculdade, da mesma idade que eu, que descobriu, não sei como, ele era muito furão,
já estava trabalhando como estagiário na Sudene. E não era coisa fácil. Mas ele estava Olha, lá já. Era até maranhense. Era bom que ele ganhava um professor dinheiro. Clóvis, Sim. professor Clóvis, tem alunos do ensino médio aí entrando, eu quero saudá-los, professores também. Aí, se o senhor puder explicar o que é a Sudene para eles, isso é muito interessante. Bom, aí Tranquilo. eu comecei o ano de 60 fazendo faculdade de economia. A Sudene ficava perto, eu ia sempre lá. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Eu ia lá, Sudene, e aí eu comecei a conversar com pessoas incríveis, como Chico de Oliveira. Ele era novo, bem novo. Chico de Oliveira era uma cabeça excelente. E ele sempre tratava o pessoal jovem que ia lá à Sudene de uma maneira muito amável. Foi aí que eu conheci Celso Furtado. Quer dizer, eu passei por ele, fui apresentado, falei assim, mas o Celso Furtado era uma figura assim, imponente. Inclusive, todo mundo só o tratava como doutor Celso. Qualquer coisa, doutor Celso. Caramba. Mas aí eu comecei a frequentar a Sudene, porque ficava perto da faculdade. E aprendi muita Uhum. coisa nessa simples visita, nessas simples visitas que eu fazia. Chegava na Sudene, não tinha nessa época recepcionista, não, ninguém perguntava nada, tomava o elevador, entrava, batia na sala e falava com Chico de Oliveira. Gente desse tipo, desse type. Bom, em 61, eu fiquei sempre. Apareceu um concurso para a Sudene. Isso é bem interessante esse registro, porque serve para mostrar a diferença da época daquela época para hoje. Esse concurso, eu estava viajando de férias no Rio de Janeiro, fui para Brasília e tal. Quando eu voltei, ligo para um amigo meu, ele disse: Clóvis, amanhã tem concurso para estagiário da Sudene. Eu disse: amanhã? Mas eu não estou inscrito. Sabe o que ele disse? Vá lá, É. faça. Peça permissão ao responsável da sala, vai ser na nossa faculdade. Eram todas as faculdades. Então tinha mais ou menos uns 800 inscritos. Bom, eu soube depois. Mas eu fui no dia da prova, no sábado, isso era uma sexta-feira, no sábado à tarde era a prova. Fui lá, falei com o responsável, ele disse: pode entrar, faça. Agora, dei a entrada na Sudene a um pedido de inscrição a posteriori. As provas foram sábado e domingo. Segunda-feira eu pedi na Sudene, fiz uma carta para o próprio Celso Fussado. Aí ele aceitou a minha inscrição a posteriori. A coisa incrível, surrealista. Bom, eu entrei, então aí fiquei aguardando o resultado. Dessa época não tinha prova de múltipla escolha, não tinha computador, não tinha nada disso. Demorou 2 semanas, aí vieram o resultado. Eu tirei segundo lugar entre 800. Caramba. O primeiro era um estudante de engenharia, eu fui o segundo. Aí, claro que eu entrei. Foi maravilhoso. Então, a partir daí, eu convivi com o Celso Furtado frequentemente. Eu via lá e ele sempre falava em reuniões, havia muitas reuniões com governadores, com técnicos. Foi aí que eu conheci Josué de Castro. Conheceu também Josué de Castro? Josué de Castro. E quem frequentava lá, aí era representante do Ministério da Educação, do Conselho Deliberativo, foi Gilberto Freire. Então, Gilberto Freire e Josué de Castro era a gente que eu via. E eu conheci também, em 63, eu assisti uma palestra de um grande economista neomarxista americano chamado Paul Baran, que escreveu o livro aí falou A Economia Política do Desenvolvimento Econômico. Ele afinava com o Celso Furtado e disse que a Sudene era uma utopia que estava se aplicando no Nordeste. Paul Baran, na Sudene, numa palestra que deu, Celso Furtado ao lado. Bom, aí, em 64, 63, eu terminei a faculdade, Chico de Oliveira foi para a minha formatura, Manuel Corrêa era o paraninfo, Caio Prado era o patrono, e eu fiz um concurso para fazer pós-graduação no Rio de Janeiro. Passei e fui estudar lá. Aí veio o golpe. Eu estava no Rio de Janeiro. O golpe de Aí, 64. 64. Mas o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, embora conservador, respeitava Celso Furtado. Essa era uma coisa boa. Ninguém nunca falou mal dele. Eu fui aluno do grande economista Mário Henrique Simonsen, que nunca criticou Celso Furtado, apesar de Celso Furtado ter uma interpretação da inflação que havia naquela época, era chamada de estruturalista, que era da CEPAL, e Simonsen tinha uma monetarista, que era conservadora, neoliberal e tal. Mas ele nunca falou mal de Celso. Tá bom. E aí, quando foi em agosto de 1964, eu fui para os Estados Unidos fazer a pós-graduação na Universidade de Yale,
em português. Ah, Aí, uhum. lá, eu já sabia. O professor que me recomendou para ser aceito na universidade me disse que quem estava indo para lá era Celso Furtado. Então, eu cheguei numa semana, Celso Furtado tinha chegado poucos dias antes. Então, logo nós nos encontramos e ficamos grandes amigos. Passamos um ano em contato. Eu aprendi muito de conversar com ele. Às vezes passeava na universidade, ia na livraria. Ele me deu de presente dessa época o livro A Revolução dos Bichos. Não sei se você conhece, de George Sim, Orwell. sim, sim. Aí me deu, Famoso. ele comprou e me deu, disse, leia que você vai gostar. Eu li, gostei e fiquei Eu fã tenho, de Orwell o resto da vida. Bom, aí eu por tenho aí esse foi. livro aqui. Então, nós continuamos amigos a partir daí. Quando eu saí, ele foi para a Europa, para a França em 65, em agosto, e eu fiquei fazendo um trabalho nos Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil, eu Uhum. não queria continuar nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e fui trabalhar na Sudene, fui convidado pelo meu professor, que era superintendente adjunto, para trabalhar na Sudene. E lá, esse meu professor de faculdade tinha também grande admiração por Celso Furtado. E os funcionários eram todos da época de Celso Furtado. Um ou outro que foi pegado, né, pelo militar, mas eram todos grandes admiradores de Celso Furtado. Bom, aí eu mantive contato com o Celso Furtado por correspondência. Em 68, eu já dava aula na faculdade, ele foi escolhido para ninfo da turma que concluiu em 68, a turma de concluintes, e alguns talvez até estejam assistindo esta live, como Marcos Formiga, que foi quem pediu muito, insistiu para chamar Celso Furtado. Eu servi de intermediário, convidei Celso Furtado, mas é porque ele disse, olha, eu não vou poder ir para o Brasil, não tenho condições, se eu chegar lá você preso, então não vou poder ir. Então escolham aí um nome de vocês para que esteja por aí. Aí me escolheram como Paraninfo. Então eu fui substituto de Celso Furtado. Na véspera de fazer 28 anos de idade, eu paranifei a turma, e o que aconteceu? Eu fiz um discurso que intitulei Economia e Felicidade Humana, já tomando uma posição crítica, porque Celso Furtado sempre foi crítico da economia neoclássica, essa economia que você aprende de teoria econômica perfeita, matematizada e tal. Ele só raciocinava com base em quê? Política, cultura, história, economia, valores. Era uma visão compreensiva. Ele, ele trabalhou muito a questão da cultura. É importantíssimo, porque ele defendia Ele chegou, ele chegou a ser ministro da Cultura também, né? a cultura no governo de Sarney. Lembro, lembro. Então, ele defendia uma perspectiva de cultura que era a favor da cultura autônoma, não da cultura dependente. E nisso daí, ele Uhum. coincide com quem? Com Ariano Suassuna, outro grande nordestino, e com o próprio Gilberto Freire. Porque Gilberto Freire sempre combateu a macaqueação da cultura. Esse é o estado de só existe país desenvolvido se tiver uma cultura autônoma, centros autônomos de tomada de decisão. Isso ele era central no pensamento dele. Ele defendia isso, está nos livros. Eu estou com um monte de livro dele aqui. Então, Aham. esses livros de Celso Furtado sempre tocam nesse mesmo assunto. A importância da cultura. Agora, veja bem, os economistas trabalhavam sempre com PIB. Na época era Produto Nacional Bruto, hoje é PIB, Uhum. Produto Interno Bruto, mas na época só se falava de PNB. O Uhum. que Celso Furtado fez? Ele escreveu um grande livro que saiu em 74, esse aqui. Eu encontrei com ele na Universidade de Cambridge, onde ele estava na época que escrevia esse livro. Nós falamos sobre esse assunto. O título do livro é Aqui, o Mito do Desenvolvimento Econômico. Nesse livro, sabe o que ele diz? Que o desenvolvimento econômico, esse que nós perseguimos naquela época, e continuamos a perseguir hoje, não passa de um simples mito. Ele disse com todas as letras. E nesse livro ele fala, sabe o quê? Que o produto interno bruto é a vaca sagrada dos economistas. Quer dizer, que os economistas veneram, cultuam o PIB.
como se fosse algo sobrenatural, como se fosse um fetiche. Ele critica isso. Resultado, esse livro dele, que para mim é o mais revolucionário, é o livro que eu gosto mais de Celso Furtado. Nesse livro... Olha, quando o senhor mostra o livro, ele aparece para a gente com as letras trocadas, assim. O título, o senhor pode ler para a gente. Tá, eu mando a foto do livro. Daqui a pouco vai a foto do livro. Bom, mas acontece Tá então, que esse livro foi escrito de uma forma tão assim, de uma crítica tão forte contra a economia. Na época que ele estava escrevendo, que eu falei com ele em Cambridge, eu fui lá em outubro, não, em setembro de 73, passei um dia com ele, eu estava na Europa, aí ficamos conversando. Eu encontrei com ele na Europa várias vezes, né, em Paris, em Cambridge, e ele me contou desse livro. Depois, anos depois, ele me disse, quando esse livro foi publicado, amigos dele disseram que parecia o livro de um alucinado. Quer dizer, alucinado. Ariano Suassuna também era um alucinado. É gente desse tipo. Então, Celso Furtado, por isso eu estou com chapéu de nordestino, porque ele foi fiel, ele era do interior da Paraíba, do sertão, da cidade de Pombal. Nasceu lá. Depois teve uma trajetória. Celso Furtado era de Pombal? Pombal, na Paraíba. Nasceu lá. Pertinho de Coremas. Pertinho de Santa Luzia. Conheço. Tive a honra de conhecer, mas não sabia que ele era de lá. E é de lá. O pai era juiz de direito. Depois se mudou para João Pessoa e tal. E aí o pai dele, isso o Celso Furtado me contou. O pai dele chegou para ele: meu filho, se você quiser ser alguma coisa na vida, vá para o Rio de Janeiro. Mas antes ele teve um estágio no Recife. Ele foi estudar no ginásio pernambucano. E aí ele, aos 17 anos, fez uma coisa que naquela época praticamente ninguém tinha feito ainda. Leu Casagrande Senzala, com 17 anos. Tem gente que até hoje nunca leu. Imagine um garoto de 17 anos lendo Casagrande Senzala. Pois e na época ele disse, tá nos diários intermitentes dele, ele disse que queria escrever uma história da civilização brasileira. Isso ele fez. Por isso, para mim, ele foi um grande pensador. Ele nem gostava de ser chamado de intelectual, mas de pensador. Foi um pensador. Ele pensou o desenvolvimento, as raízes do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, tudo isso ele reuniu num contexto, num conjunto, numa visão integrada, que o torna, para mim, algo único na história do pensamento social brasileiro. Ele é realmente um marco do pensamento social brasileiro. E eu tenho essa admiração forte para ele. As minhas cartas para ele sempre terminavam assim: do amigo, discípulo e admirador Clóvis. Nós nos correspondíamos. Ainda hoje eu recebi um cartão que eu escrevi para ele, um cartão assim dele, manuscrito, e foi a viúva dele, Rosa, minha grande amiga, grande amor dele também, né? Eu conheci Rosa no começo das relações que tive com eles, várias vezes, inclusive em Paris. Jantei uma vez na casa deles em Paris. E ela mandou para mim, nesse livro, nesse cartão, eu me assino, do amigo e admirador, porque eu sempre fui admirador do Celso Furtado. E todos os meus colegas na Universidade de Yale tinham grande admiração, e professores também. Os funcionários da Sudene, na época de Celso Furtado, tinham verdadeira adoração por ele, porque ele era uma pessoa que sabia se comportar, era sóbrio, não era exagerado, não tinha mordomia, coisa nenhuma. Um exemplo de cidadão, pensador, pensou o país e a solução para os nossos problemas de miséria, de desigualdade, de progresso verdadeiro, progresso genuíno. Daí porque ele chamou esse desenvolvimento que nós temos de simples mito. Bom, você vai falar qualquer coisa? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Veja bem, eu li há muito tempo atrás, tem muita gente entrando agora, professores, acadêmicos, estudantes. O Dr. Gilson é demais, está aí, professor Ítalo Agra, de Gamileira, Zona da Mata de Pernambuco, Denise Lins, de Escada. Tem muita gente do interior, Seria bom que tivesse gente de Maraial também, né?
Não seria É. bom? Terra, Às vezes, terra dos meus é, pais, isso. e Olha, mas bisavô deixa e só, tudo. que maravilha, eu conheço, passei por lá, não entrei, mas passei perto. Olha, eu li um artigo do economista Alexandre Randes, veja só, talvez isso provoque alguma polêmica, e se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. Que é o irmão do ex-deputado Maurício federal Randes. Maurício Maurício Randes, Randes. Alexandre Randes criticando a Sudene, não na sua concepção inicial, mas criticando o fato da Sudene dar incentivos fiscais para grandes empresas, grandes empreendimentos virem para o Nordeste. E eu lembro que ele disse, olha, teria sido muito melhor, tem gente de Alagoas aqui, de Maceió, Anderson Henrique, seja bem-vindo, e eu lembro que ele disse, eu li, teria sido muito melhor que a Sudene tivesse direcionado grande parte desses recursos para a educação, para a formação de capital humano. O que é que o senhor acha dessa afirmativa do Alexandre Randes? Concordo. Agora, Celso Furtado não foi autor da proposta dos incentivos fiscais. Ele não fez isso. Na proposta original não havia essa brecha de apoio ao capital. Não, ele não gostava desse tratamento caridoso que se passou a dar ao capital. O capital não precisa disso. Ele achava sempre que o capital tinha força para se impor, e não através de um trampolim para conseguir ganhar dinheiro. E ele foi contra, só que no Congresso a lei da Sudene foi modificada. Modificada primeiro por a inclusão de um artigo chamado artigo 34. Em seguida, depois a nova emenda adicionou, nesse contexto, o artigo 18. Então ficou... o esquema de incentivo ficou conhecido como artigo 3418. Não foi da proposta original do Celso Furtado. Foi uma e qual violência. Foi o governo? Qual foi o governo que fez isso? Contra a Sudene e contra o Nordeste? Foi ainda... Na verdade, foi o Congresso. O presidente o presidente, nessa época... Não, foi na época da discussão do Congresso. O presidente era Juscelino. Só que foi o Congresso que aprovou isso. Então, complicou aí a história. A Sudene passou a adotar essa política que só foi vingar propriamente algum tempo depois. Com isso, se montaram os escritórios de projetos, que ganhavam muito dinheiro captando recursos da Sudene. E houve muita coisa irregular nesse processo. Certamente, eu não posso nem dar com toda certeza, porque eu não conheço dados precisos. Mas eu sei que eu uma vez fui à posse de um superintendente da Sudene, já de militar, e aí eu estava com um amigo meu e escutamos os empresários dizendo: não, a gente tem que vir aqui para a gente conseguir dinheiro. Quer dizer, a Sudene, em vez de promover o quê? A redução da pobreza, e Celso Furtado, sim, queria desenvolver a educação. Com a Sudene, pela primeira vez, criou o conceito de recursos humanos. A Sudene trabalhava com recursos humanos, e aí entrava educação, entrava várias coisas. Inclusive até artesanato entrava em recursos humanos. E olha, inclusive tem perdão pela interferência, tem um comentário aqui de Rosa Freire, ela está registrando, foram dezenas de jovens formados em geologia, técnica de programação, de desenvolvimento, de podologia, agronomia. Ela diz, a Sudene de Celso Furtado teve um dos papéis mais exitosos, um dos programas mais exitosos de capacitação profissional. Rosa Freire Aguiar. Muito obrigado. Claro, ela tem tudo para saber disso. E eu não entrei nesse detalhe, mas a Sudene criou o Departamento de Recursos Humanos. Lá, teve um programa de treinamento de pessoas. Inclusive, eu tenho um amigo em Brasília, professor da UNB de Geologia, da mesma idade que eu, que provavelmente está assistindo a essa live, provavelmente ele me disse que assistiria, e ele foi da época original do Celso Furtado,
e se especializou em geologia. E ele continua tendo grande admiração por Celso Furtado. Isso há poucos dias. De modo que Rosa Freire de Aguiar tem toda a razão. E eu nem entrei em detalhes, porque realmente o tempo é curto. Mas a Sudene teve atenção para recursos naturais também. Muito bem. Recursos naturais. A Sudene trouxe técnicos do exterior, mandou o pessoal da Sudene fazer avaliações, fazer estágios em Israel, nos Estados Unidos, na Tennessee Valley Authority, que era justamente o tipo de Sudene, não exatamente parecido, que foi criada na época do governo Franklin Roosevelt, para tratar de problemas relacionados com o atraso de uma grande região do país, que era o Vale do Tennessee, e eles criaram o Tennessee Valley Authority, que tinha coisas de inspiração para a Sudene. Então, a Sudene, na época de Celso Furtado, tinha ainda preparação de pessoas para trabalharem dentro da Sudene, sob a orientação da CEPAL e do BNDE, que na época não era BNDES, que formava gente chamada de TDE, Técnico em Desenvolvimento Econômico. Todo mundo que era estudante naquela época, eu e meus colegas, pedimos a oportunidade de fazer um curso de TDE. Porque esse curso de TDE era como se fosse uma qualificação, pré-qualificação para as pessoas que iriam trabalhar na Sudene, para ter uma linguagem comum, entender tudo e aprender coisas como, por exemplo, a Faculdade de Economia não ensinava contabilidade econômica, que é a contabilidade das contas nacionais. Nós não estudávamos isso na época. Foi uma coisa inventada, criada pela ONU na década de 40. E foi aí que inventaram as contas nacionais, Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, Renda Nacional, todas essas coisas. Vem daí. Para trabalhar com isso, preparava a gente. Olha, chegou o momento de abrir essa caixinha com perguntas. Tem 4 perguntas. Eu vou ler para o senhor. Se o senhor tiver um papel e uma caneta aí, o senhor pode fazer as anotações em tópicos, tá certo? Tem muita gente elogiando sua fala e falando que conhecer Celso Furtado é conhecer o Nordeste. Eu vou abrir agora, registrando a presença de Maria Inês Escobar, do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, o nosso amigo Gilmário Agra. A primeira pergunta vem do professor Raul. Clóvis, você foi professor de Tânia Bacelar? Fui. Anote aí. Fale sobre sua participação, sua presença no ginásio pernambucano. Estão pedindo para o senhor trazer essa menção também. E eu vou ler mais 3, depois eu abro as outras. Podemos ser felizes sem uma economia ecológica? Bom, muito boa a pergunta. Primeiro, eu fui professor de Tânia na Universidade Católica de Pernambuco e ela foi uma excelente aluna, foi primeiríssima de tudo. Ela tirava as melhores notas comigo, sofria um pouco porque eu dava aula toda na base de matemática, mas era uma excelente aluna. Isso aí, eu nunca esqueci a qualidade de estudante que foi Tânia Bacelar. Ela é um pouco E para quem não sabe, Tânia Bacelar chegou a ser secretária de Fazenda do Estado de Pernambuco, acho que 2 vezes, né? Foi. Foi secretária de Fazenda. Tem muito jovem aí que não conhece. Tânia Bacelar é uma grande figura, grande nome da economia nordestina. Inclusive, ela foi trabalhar no Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, porque eu era o superintendente de lá. Ela ficou desempregada quando a RAI saiu. Nós a convidamos para assumir a direção do Departamento de Economia do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisa Social, do Instituto Joaquim Nabuco, da Fundação Joaquim, aliás, do Instituto de Pesquisa Social da Fundação Joaquim Nabuco. E ela também fez um trabalho muito bom lá na Fundação. Todo mundo tem a maior admiração por Tânia, continua tendo. Ela é uma pessoa que merece todo o respeito. Então, me orgulho de ter sido professor dela. Eu não estudei no ginásio pernambucano. Quando eu terminei o primário aqui, aos trancos de barranco, eu estudava no interior, e não eram escolas assim, não eram essas coisas, eu fui estudar no Rio de Janeiro.
Eu ganhei uma bolsa de estudo num concurso nacional. Eu fui estudar no Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, com uma bolsa de estudo que durou a admissão ao ginásio científico, porque eu tinha que tirar notas. E, graças a Deus, eu sempre tirei primeiro lugar de turma ou segundo. Em 8 anos, eu fui ou primeiro ou segundo, sempre. Aí, eu nunca perdi essa bolsa, meu pai não gastou um tostão, só pagava passagem, essas despesas, essas coisas, né? Mas isso era o mínimo. A educação era caríssima, porque o colégio era exemplar. Era uma educação revolucionária, que infelizmente acabou em 77, porque a educação má expulsa a boa, como eu costumo dizer. Infelizmente, todas as escolas deviam ser daqueles moldes, mas não, foi ao contrário. A escola acabou e o exemplo de algo bom que se podia fazer no Brasil desapareceu. Agora, a economia ecológica, Celso Furtado não foi um economista ecológico, porém, o livro dele, O Mito do Desenvolvimento Econômico, se inspira na mesma fonte em que os economistas ecológicos foram buscar material para criar a sua área de trabalho. Um deles, uma dessas fontes, é o professor romeno-americano Nicholas Georgescu Reagan, que é citado por Celso Furtado nesse livro. E Celso Furtado fez isso de forma pioneira entre economistas, porque os economistas sequer mencionam Georgescu Reagan. E ele foi um economista extraordinário. Todo mundo que estudou com ele tem esse comentário. Eu o conheci pessoalmente também, porque eu fui professor visitante na Universidade de Vanderbilt. Eu convivi com Georgescu e ele me formou. Então, se tem duas coisas, duas referências para mim na minha formação, uma é Georgescu e a outra é Celso Furtado. Bom, muito bem. Então, eu quero trazer para a nossa conversa lá. Tem uma perspectiva de promover o bem-estar humano, em primeiro lugar. E o bem-estar humano dos economistas ecológicos não está associado ao produto interno bruto, porque os economistas convencionais pensam ou igualam o produto interno bruto a bem-estar. Quanto mais crescimento econômico, mais aumento do PIB, mais bem-estar. Isso não é verdade? Como o Celso Furtado disse, o PIB é a vaca sagrada dos economistas. Sim, ele também no livro diz assim, que uma pessoa habilidosa pode conseguir os mais mirabolantes efeitos com as estatísticas do PIB, dando a elas a orientação que imagina. Ele pode ter o resultado mais mirabolante. Está aqui no livro dele. Não é invenção minha. Por isso eu recomendo muito a leitura desse livro. O Mito do Desenvolvimento Econômico. Olha, o senhor acabou de responder uma das perguntas que colocaram aí sobre seria possível uma economia ecológica num regime capitalista como o nosso? Eu acho que o seu comentário já esclarece, né? E uma outra questão que agora está em pauta no Brasil, eu trago aqui uma fala de Luiz Gonzaga Beluso, citando o Celso Furtado. Agora fala-se muito em vender, privatizar, vender, privatizar. E Luiz Gonzaga Beluso, citando o Celso Furtado, dizia: o Brasil depende profundamente do Estado brasileiro. Queria que o senhor comentasse isso. Olha, Celso Furtado concordaria com isso. Ele sempre achou que o Estado devia ter uma presença forte para combater a desigualdade, para fortalecer a cultura, para romper com a dependência tecnológica e combater a emulação de padrões de consumo. Celso Furtado insistia muito nisso, na necessidade de centros autônomos de tomada de decisão. Então, para ele, era um Estado que pudesse autonomamente assumir aquilo que era preciso fazer. Autonomamente significa não depender de uma fonte remota de orientação do que o Estado deve decidir. Não, o Estado tem que decidir por ele próprio. É claro que eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas isso está nos livros dele, está no livro dele, Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que é um livro básico, e está nos livros sobre
a cultura que ele escreveu, o desenvolvimento, e está nos últimos estudos dele, como esse aqui, o capitalismo global. Ele criticava, e eu sei disso porque em 2003 a 2005 eu trabalhei dando orientação, quer dizer, elaborando uma estratégia de desenvolvimento para Angola. E eu perguntei a Celso o que ele achava, por exemplo, no financiamento do desenvolvimento. Ele disse, nunca depender do capital externo. Nunca. Só do capital interno. E nisso ele segue a orientação de um grande economista lituano, se eu não me engano, Ragnar Lux, na década de 50, que dizia, o capital se faz em casa. Bom, tudo isso mostra que dá uma ideia de como o Celso Furtado pensava o Estado. Agora, bom, nesse ponto, então, Beluso tem razão. Inclusive, eu acho que Barbosa Lima Sobrinho também citava isso, né? Exatamente. Barbosa Lima Sobrinho seguia essa orientação. É uma orientação fantástica. Todos os artigos dele eram sobre isso. Por uma ótima coincidência, quando Barbosa Lima Sobrinho faleceu, ele tinha uma coluna todo domingo no Diário de Pernambuco, então o Diário de Pernambuco me pediu para assumir essa coluna, revezando com Cristóvão Buarque. Então, cada domingo, uma vez era Cristóvão e outra vez era eu. Escrevi a parte da página Opinião que cabia antes da Barbosa Lima Sobrinho. E eu fiquei muito feliz, porque Barbosa Lima Sobrinho dizia muita coisa que tinha a ver com o meu pensamento. Olha, eu recebi... Eu conheci Barbosa Lima Sobrinho quando eu tinha 8 anos de idade. Caramba! Na campanha eleitoral. Olha, eu vou abrir... Muito bem, eu vou abrir a caixinha de novo, mas veio uma provocação que me toca e lhe toca também. Gilmário Agra, lá de Escada, está dizendo: a live está excelente, com exceção da camisa que eu estou usando. Veja, eu acho que essa... O Miguel Nicoleles e o Aleixo estão usando a camisa do Ibis agora. Eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente tem que assumir, no ônus e no bônus, a camisa do Esporte Clube do Recife, né? A minha também. Só que eu estou usando a camisa do Homem da Meia-Noite. Maravilha, maravilha. Olha, um pouco sobre a relação de Celso Furtado e Josué de Castro, um pouco mais sobre isso, e qual o recado sobre preservação do meio ambiente para os estudantes e professores do ensino básico. Eu quero dizer também que o senhor não é o único a gostar de Muro Alto, só que o senhor conheceu a praia de Muro Alto quando ela era preservada 100%, né? Eu sou 72, amante dessa praia. 72. Puxa vida. Eu sou antigo, viu? Fique à vontade, professor. Fique à vontade. Obrigado. Deu para escutar as provocações? Não, sobre Josué de Castro e a outra sobre... A outra sobre preservação do meio ambiente para estudantes e professores. Não, olha, nas minhas conversas com o Celso Furtado sobre isso, ele era totalmente contrário à destruição que o sistema econômico fazia do meio ambiente. Tanto que no livro dele, O Mito, ele diz que se você não parar isso, nós vamos produzir uma catástrofe planetária. Foi a afirmação dele no livro. Ele fala isso também no livro dele, O Capitalismo Global. Repete a mesma coisa, a mesma sentença. Continuando esse processo, ou nós mudamos de rumo nessa civilização, ou nós vamos provocar uma catástrofe planetária. E a catástrofe planetária que agora a gente está vendo é a Covid-19. É uma catástrofe planetária. É claro que Celso não ia imaginar uma coisa dessa ordem, mas também ninguém sabia que tipo de catástrofe planetária podia ser. Podia ser, por exemplo, um inverno nuclear, tipo inverno nuclear que aconteceria se houvesse o uso da bomba atômica, que era uma das ameaças durante a Guerra Fria. Bom, mas aí Celso Furtado era totalmente a favor disso
Eu sei que, como nordestino, como sertanejo, ele entendia a importância de uma chuva, de uma terra bem preservada. Uma pessoa que estudou muito essa questão no Nordeste foi um grande engenheiro agrônomo chamado J.G. Guimarães Duque. Guimarães Duque escreveu 2 livros importantíssimos. Importantíssimos. O Nordeste e as lavouras xerófitas e Solo e Água no Polígono das Secas. Eu, uma vez, conversando com o Celso e Guimarães Duque, eu estava num comitê do CNPq, do qual ele fazia parte, ele já era uma pessoa muito mais idosa. Celso Furtado disse: Guimarães Duque é o homem que mais conhece o Nordeste. Isso foi o que Celso Furtado me disse. Fez um elogio dessa ordem a Guimarães Duque. Agora, leia esse livro dele, Solo e Água no Polígono das Secas, e veja os ensinamentos dele na década de 40, totalmente atuais. Bom, e a outra coisa sobre Josué de Castro, eu tive a oportunidade de ver várias vezes Josué de Castro nas reuniões da SUDENE. Eu nem sei como é que ele ia para lá, tanto que ele era diretor da FAO em Roma, mas de vez em quando ele estava lá. E eu adorava as exposições de Josué de Castro. Totalmente em sincronia com o Celso Furtado, agora feitas com uma qualidade didática impressionante. Eu fiquei admirando Josué de Castro só de ouvi-lo falar. Só depois é que eu fui para os livros dele. Na época era estudante de faculdade, ele não estava mesmo com tempo, né, para ler Josué de Castro. E Celso Furtado parecia, pela relação que eu via lá nas reuniões, ter um bom entendimento. E é interessante porque Gilberto Freire também participava da SUDENE. E Gilberto Freire sempre teve um pouco de rivalidade com o Celso Furtado, porque eu era um pensamento mais conservador. Agora, Gilberto Freire coincidia na questão da cultura. Gilberto Freire era contra a importação de valores culturais. E ele defendia uma civilização brasileira nos trópicos. Daí a ideia do uso tropicalismo que ele imaginou. Agora, ele foi muito ridicularizado, às vezes, por isso. Porém, na Bélgica, na década de 80, eu assisti a uma palestra que exaltava exatamente a visão de Gilberto Freire do tropicalismo, do uso do tropicalismo. E quem fez essa palestra? Um amigo de Celso Furtado e um amigo Sachs, que foi o autor da proposta do primeiro tipo de desenvolvimento ecodesenvolvimento. Essa ideia, Sim. na verdade, não foi quem formulou, foi quem elaborou. Onde sobre o ambiente, sabe? Maurice Strong. Maurice Strong criou a ideia de ecodesenvolvimento. E Sachs elaborou, publicou um livro sobre isso, que é o ecodesenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Sachs era amigo do Celso Furtado. E ele era amigo de Josué também. Josué de Castro também. Josué de Castro, eu sei, porque eu via na SUDENE, ele não sei porque ele ia lá, eu acho que ele tinha interesse de ver a evolução da SUDENE. Como eu disse, desculpa, era utopia, era uma utopia. Infelizmente, eu vou ter que fazer essa pequena interrupção para abrir a caixinha aqui de perguntas e comentários. Viu? Vamos lá. João Vitor, estudante já aí do município de Escada. Qual o livro que o senhor mais indica de Celso Furtado para os estudantes? E o professor Ítalo Agra é diretor de escola de ensino médio. Como Celso Furtado avaliava o latifúndio monocultor frente ao desenvolvimento? Uma indicação de livro e como Celso Furtado avaliava a monocultura da cana-de-açúcar, por exemplo. Ele está falando da Zona da Mata, esse professor. Ele é de Gamileira e trabalha em Ribeirão. Então, fique à vontade. Olha, Celso Furtado defendia a diversificação. Ele, Celso Furtado, tinha uma proposta que ele não chamava de reforma agrária, porque reforma agrária, naquela época,
era motivo para rebeliões, porque parecia que a pessoa parecia não, a pessoa era logo identificada como comunista, porque falar em reforma agrária era anátema. Então as pessoas detestavam. Celso Furtado propôs reformulação da estrutura agrária. Isso ele propôs, que é uma maneira digamos, diplomática de falar sobre reforma agrária. Propôs isso. Daí porque ele foi acusado de comunista, tanto que a revista O Cruzeiro, que era uma revista conservadora, semanal naquela época, publicou uma grande reportagem falando da Sudene mal, sobretudo criticando os comunistas que controlavam a Sudene. E o senador Agemiro Figueiredo, da Paraíba, que se opunha à lei da Sudene, acusava Celso Furtado de ser comunista. Agora, é interessante que o dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, que era paraibano também, ele chamava Celso Furtado de Antônio Conselheiro de Casaca. Quer dizer, é uma coisa engraçada. Eu até achava bom isso, porque Antônio Conselheiro, porque era um messiânico, né? Celso Furtado era um messiânico. E a outra coisa, livro de Celso Furtado, para estudante, eu acho que tem ele foi um dos primeiros livros dele, A Pré-Revolução Brasileira. Esse livro, A Pré-Revolução Brasileira. Eu acho que pegaria bem. Outro que valeria a pena, mas aí eu penso mais em nível de estudante universitário, já com certa formação, Formação Econômica do Brasil. Esse livro é um livro básico para entender o Brasil. É um dos livros mais importantes escritos em todos os tempos no Brasil. É Formação Econômica do Brasil. Então, logo que a pessoa tivesse certo traquejo com algumas coisas, eu recomendaria que lesse Formação Econômica do Brasil. Agora, eu acho que para quem quer pensar em caminhos futuros, é o livro O Mito do Desenvolvimento Econômico. Esse é o livro que eu recomendaria. Muito bem. Professor, Mito do Desenvolvimento Econômico. Veja, o professor Zé Luiz, da Universidade Federal, está mandando um abraço, parabenizando aí pela live. O aluno, ex-aluno meu, João Vitor, lá do município de Escada, agradecendo a indicação. E eu quero dizer para os meus alunos e professores que estão escutando aí, que muitas dessas obras estão nas bibliotecas públicas da rede estadual do ensino. Inclusive, obras do professor doutor Clóvis Cavalcante, que vos fala aqui. Tem muita obra. Olha, eu li Casa Grande e Senzala numa biblioteca pública do município de Escada. Tinha a Ordem e Progresso, Casa Grande e Senzala, os três, Sobrados e Mucambos. Eu tive contato com muito... Eu li uma obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e esse livro estava na biblioteca pública do município de Escada. Então, tem muita coisa boa pelo interior. Agora, a gente precisa incentivar, professor, as pessoas a lerem mais, a pesquisarem mais. Agora, eu queria que o senhor desse um recado para os nossos estudantes, para os professores da rede pública de ensino. E como é que a gente faz, professor, para a gente aproximar cada vez mais a academia, a Fundação Joaquim Nabuco, essas instituições das quais o senhor já participou, inclusive algumas internacionais, aproximar cada vez mais das periferias, do interior, das pessoas mais humildes. Eu gostaria que o senhor abordasse isso. Só acrescentando uma coisa de livros, não é de Celso Furtado, mas eu acho um livro importantíssimo. Para mim, é o melhor de Gilberto Freire, é Nordeste. É um livro de 1937, no qual ele usa, de acordo com o prefácio, com a explicação que ele dá no prefácio, o critério ecológico. Imagine, em 1937, uma pessoa ter essa visão do critério ecológico, que é o critério que Celso Furtado adota e o mito do desenvolvimento econômico. Eu recomendo muito esse livro de Gilberto Freire, Nordeste. Simplesmente Nordeste. É um livro muito bom. Uhum. E aí, aproximar a academia dos estudantes, eu acho que tem que ter um curso como esse que vocês estão fazendo aí, que alguns membros da Academia Pernambucana de Ciências também estão empenhados em fazer. É por aí, a gente tem que ir atrás. Agora,
recebendo convites, melhor ainda. Eu já já fui falar para estudantes de colégio, convidado pelo diretor do colégio, por exemplo, colégio Equipe, uma vez me chamou para ir lá falar com os estudantes. E agora eu acho que no interior está precisando de um trabalho mais constante, porque eu acho que deve ser uma coisa que ocorre eventualmente. É verdade. Levar gente lá que tenha méritos inegáveis e que tenha facilidade de comunicação, eu acho que é uma ótima providência. Bom, eu acredito que a Academia Pernambucana de Ciências está aberta para fazer o que for necessário. Os seus membros se mostram todos favoráveis a esse tipo de ação. Eles não cobram nada, não tem cachê, não tem nada, não tem honorário, todo mundo faz isso de boa vontade. E é exatamente o princípio do bom intelectual, agir com a boa vontade para permitir o progresso humano. Na verdade, isso é uma demonstração de afeto, de carinho, que é uma coisa que faz muita falta no nosso meio. Ou se você gostar de conversar com as pessoas, de passar-lhes algo que você tenha dentro de você e que possa ser útil a outras pessoas, é muito bom. Por exemplo, agora falando sobre pandemia, sobre terapias diante dessa crise sanitária, na Academia Pernambucana de Ciências tem muita gente habilitada e outros assuntos desse tipo. História, política, cultura, pensamento social, como de pessoas do tipo de Celso Furtado, Gilberto Freire, Maria Corrêa de Andrade, Caio Prado Júnior, Raízes do Brasil, Sérgio Marco de Holanda, por aí vai. Mas é uma coisa que a gente tem que ir atrás, né? Professor, olha, nós já estamos a 3 minutos do final. Eu quero, em nome das pessoas que fazem esse canal, em nome da nossa amizade com o professor Dr. Raul Manhães de Castro, o seu filho, Dr. Francisco, essa aproximação que a gente está tendo agora com o professor Aleixo, muito importante, e com a Academia Pernambucana de Ciências. Eu quero, em nome dos meus alunos, em nome dos professores, em nome de todos que entraram, que participaram, que colaboraram com esta live de hoje, eu quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade, agradecer pela sua generosidade e, como diria o professor Raul, esse tipo de gesto que o senhor faz, que a academia faz, é o ágape, é o amor maior, é o se doar para o outro. E já que muitas vezes a gente tem dificuldade de se locomover, de ir para o interior, para os lugares mais distantes, que a gente faça uso dessa ferramenta, das novas tecnologias, para levar a nossa mensagem, levar o nosso recado. Olha, o senhor tem 2 minutos para os seus agradecimentos finais. Professor Clóvis Cavalcante. Muito obrigado, Luiz Carlos. Foi um prazer falar para uma audiência tão interessada nesses assuntos. Precisamos demais de aprofundá-los, precisamos demais de elaborar essa questão a que você se referiu, do ágape. E eu lembro um livro que me influenciou muito, em 1970, quando eu li, passou a fazer parte da minha agenda de pensamento, o livro de Erich Fromm, A Arte de Amar. Nesse livro ele pergunta, amar é uma coisa que acontece, é uma explosão, é um momento assim de você tem uma sensação assim diferente, ou é algo que requer trabalho, tem que ser cultivado. E a conclusão é de que é algo que é para ser cultivado. Para você, por exemplo, cuidar da natureza, você tem que amar a natureza, amar todos os seres vivos, amar as bactérias, amar os coronavírus, amar as abelhas, amar os leões, amar as serpentes, amar os seres humanos. Isso é básico. E é interessante porque tem um poeta americano... 10 segundos para o final.
10 segundos. Um poeta americano que diz: a sustentabilidade se consegue pelo lado da ciência, da natureza, seguindo as leis da